Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste 30 de março, quinta-feira, 30 de março de 2023. Está o maior temporal aqui no oeste do Paraná. São as águas de março fechando o verão, mas também com os seus relâmpagos, suas trovoadas e vento forte. Meus amigos, a pergunta hoje foi feita pelo Daily Mail. George Soros morreu? Há razões para acreditar nessa especulação? Sim, para o Daily Mail existem razões suficientes hoje para acreditar que George Soros tenha batido casbota, como se diz aqui no interior. Há razões fortes para isso e eu falo sobre essas razões na segunda metade do vídeo. Antes quero mandar um abraço para minha querida amiga Patrícia, lá de Belo Horizonte. Patrícia Henriques, que pediu um abraço para um grupo só de tias de BH, que não perdem nenhum vídeo aqui do canal. Nós não perdemos as suas análises. Então está aí um super abraço, Patrícia, e um super abraço para as tias, para o grupo só de tias de BH. Bem, antes de falar de George Soros, então, há uma notícia muito preocupante no ar. Vladimir Putin disse que Suécia e Finlândia serão alvos nucleares da Rússia. Essa matéria quem deu hoje foi o The Sun, da Inglaterra, matéria realmente muito preocupante. Ela começa dizendo que 3.000 soldados obstinados de Putin lançam exercícios nucleares para testar o míssil Yaras, enquanto o Kremlin ameaça um alvo ocidental legítimo. Esse alvo seria a Suécia. A Rússia, diz o The Sun, está realizando um grande jogo de guerra envolvendo 3.000 soldados e mísseis nucleares, depois que o Kremlin ameaçou um alvo no Ocidente. Putin está flexionando seus músculos militares com suas armas invencíveis em 3 regiões, exibindo seus foguetes Yaras com capacidade nuclear, uma das armas mais mortíferas de Moscou, diz o The Sun. Os mísseis Yaras têm capacidade de 7.500 milhas, o que significa que são capazes de atingir Estados Unidos e Europa. Putin, diz o The Sun, também está exibindo seu arsenal em uma demonstração de força para o Ocidente. Aqui vocês estão vendo as fotos do arsenal russo. Isso ocorre quando a Rússia ameaçou hoje a Suécia e a Finlândia sobre a adesão à OTAN, dizendo que se tornariam países alvos legítimos para medidas retaliatórias russas, incluindo as de natureza militar. Putin tem como objetivo fazer o gigantesco sistema de mísseis balísticos intercontinentais Yaras, que substitui o Topol, o esteio do componente terrestre do arsenal nuclear de Moscou. Um vídeo mostra, diz o The Sun, o sistema de mísseis em exercícios em meio à sua guerra contra a Ucrânia e alta tensão com o Ocidente. Eu não posso mostrar o vídeo, mas eu deixo o link da matéria do The Sun aqui na descrição para quem quiser acompanhar. O Ministério da Defesa da Rússia disse que no total mais de 3.000 militares e cerca de 300 equipamentos estão envolvidos nos exercícios. Mísseis estratégicos realizarão um conjunto de medidas para camuflar e combater meios modernos de reconhecimento aéreo, em incorporação com formações e unidades do Distrito Militar Central e das Forças Aeroespaciais da Rússia. Os mísseis Yaras, como disse, têm capacidade de alcance de 7.500 milhas, podendo atingir Estados Unidos e Europa. Eles podem transportar várias ogivas nucleares com alvos independentes e podem ser montados em caminhões ou implantados em silos. Esses novos exercícios envolvem também o Novosibirsk e o Homers Missile Corps, equipados com um sistema balístico intercontinental estratégico Yaras. Bem, em relação à ameaça à Suécia,
o Ministério das Relações Exteriores daquele país convocou o embaixador russo, depois que a missão diplomática de Moscou em Estocolmo disse que o país escandinavo se tornaria um alvo legítimo para as medidas de retaliação da Rússia se a Suécia aderir à OTAN. Tanto a Suécia quanto a Finlândia, diz o The Sun, irritaram Moscou em maio passado, depois de se candidatarem conjuntamente à adesão à OTAN, abandonando décadas de não alinhamento com a OTAN após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. A candidatura da Suécia está paralisada devido à oposição da Turquia. Eu já falei aqui, dei de entender, por assim dizer, que Erdogan estava bastante nervoso com a possível entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, estava batendo duro na mesa, mas de repente surgiu o trágico terremoto que deixou mais ou menos aí 50 mil mortos, e Erdogan acalmou, teve que calar a boca. Daí porque muita gente está sugerindo que esse terremoto veio num momento bastante interessante para a OTAN, lembrando que existe até a possibilidade de armas, antenas HARP estarem envolvidas no assunto. Cujo presidente Erdogan disse que seu país não ratificaria a adesão antes que as disputas entre Ankara e Estocolmo fossem resolvidas. Já o embaixador russo Viktor Tatarintsev, hoje o meu russo não está muito bom, postou o seguinte: se alguém ainda acredita que isso, a adesão à OTAN, de alguma forma melhorará a segurança da Europa, pode ter certeza de que os novos membros do bloco hostil se tornarão um alvo legítimo para medidas retaliatórias russas, incluindo medidas militares. Ele disse que, em vez de se tornar mais segura, a Suécia está dando um passo em direção ao abismo ao ingressar na OTAN. O ministro das Relações Exteriores da Suécia, entretanto, disse que o Ministério das Relações Exteriores convocará o embaixador russo para fazer uma declaração clara contra esta tentativa flagrante de influência. Ou seja, o ministro das Relações Exteriores da Suécia acha que o embaixador russo desobedecerá, por exemplo, às ordens de Putin, a cores e ao vivo para toda a Suécia. Para inglês ver, né? Ou para sueco ver, melhor dizendo. A política de segurança da Suécia é determinada pela Suécia e ninguém mais, disse o embaixador, o ministro das Relações Exteriores, melhor dizendo. Enquanto isso, um importante especialista em Rússia alertou que Putin ainda pode usar armas nucleares na própria Ucrânia em um ato final de destruição, o que está sendo chamado de Apocalipse Vlad pelo The Sun. Para impedir esse ato de culto à morte, o tirano precisa ser informado sobre as consequências apocalípticas para a Rússia e para ele próprio, ele pessoalmente, o que o Ocidente até agora não conseguiu fazer, diz Keir Gillis. Bem, se o Ocidente conseguirá ou não, isso é outra história. O fato é que a Rússia não está nem um pouco intimidada. A sua política de encarar o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos, com armas nucleares, está escalando. A ameaça direta à Suécia e à Finlândia não é bravata. Os europeus parece que ainda não entenderam isso. Só pelo fato do ministro das Relações Exteriores da Suécia convocar um embaixador russo naquele país para que ele se retrate, diga que não é nada disso, mostra quantos europeus ainda não entenderam o que está acontecendo, infelizmente. Muito bem, George Soros morreu, essa é a outra parte do vídeo, para descontrair um pouco, né? Aqui ninguém está comemorando a morte de ninguém. Mas há um fato curioso nessa história. Muitas vezes a morte de Soros foi anunciada. Só que agora existe um fato bastante curioso, que o The Sun, ou melhor, que o Daily Mail explorou hoje.
O Tesouro norte-americano recebeu uma bolada no final de fevereiro em impostos, um imposto especial de quem morre. A bolada estava ali em torno de 7 bilhões de dólares. E é claro que isso alertou a mídia. Bem, para que vocês entendam, a história é a seguinte: os Estados Unidos têm um imposto chamado Imposto sobre Propriedade e Doações, ou então State Tax, que é devido ao governo americano sempre que um residente ou não residente com bens no país falece. A alíquota varia de 18% a 40%. Entretanto, o grande diferencial é a faixa de isenção. Existe uma diferença de regra para os residentes legais, portadores do Green Card e cidadãos, e outra para investidores estrangeiros. Então, se um cidadão norte-americano falece, ou pelo menos que possua o Green Card, ele tem, se for solteiro, uma faixa de isenção de 11,7 milhões, diz aqui o bicalho.com. Mas isso não está atualizado. O Donald Trump, nos seus 4 anos, baixou um pouco essa taxa. Estaria hoje em torno de 11,5 bilhões. Então, repetindo, se um cidadão americano ou com Green Card falece nos Estados Unidos, ele tem isenção, se for muito rico, tem a isenção, se for solteiro, de 11,7 milhões. Ele não precisa pagar impostos se ele possui apenas, então, somente 11 bilhões. Não precisa deixar a taxa para o governo. Bem, para o sujeito morrer e deixar 7 bilhões de taxa nesse imposto sobre propriedades, é porque o sujeito é não só rico, mas, quem sabe, um dos mais ricos do mundo. Pois vejam, foi isso que esta quantia exorbitante que foi explorada hoje pelo Daily Mail. Ele começa dizendo que um relatório de 28 de fevereiro mostrou que incríveis 7 bilhões foram para os cofres do Tesouro, para o State Tax. Uma exceção, diz o Daily Mail, incrível, e a maior arrecadação em um único dia desde pelo menos 2005. Perguntado de quem vinha o imposto, o Tesouro recusou-se a comentar, alegando que isso violaria as regras de privacidade. Mas, diz o Daily Mail, é raro um americano rico pagar quantias tão altas em impostos imobiliários, porque eles podem significativamente ou podem reduzir significativamente o imposto por meio de planejamento estratégico. Além disso, os primeiros 11,5 milhões estão isentos de impostos e as propriedades, então, podem se beneficiar de regras flexíveis para avaliar empresas privadas, o que só reforça a ideia de que um bilionário, um mega, por assim dizer, investidor, bateu com a caçuleta, não é mesmo? Porque apesar de ter tanta isenção de impostos ou formas de manipular essa declaração, ainda assim alguém teve que contribuir com 7 milhões de dólares de impostos para o Tesouro norte-americano. Quem depositou os fundos deve ter um patrimônio de pelo menos 35 bilhões, de acordo com cálculos da Tax Policy Center, um think tank com sede em Washington. O think tank estimou que os americanos mais ricos pagam uma taxa efetiva de impostos de 17% sobre suas propriedades depois de preencher todas as suas isenções e evitar impostos com doações e fundos de caridade. Mas, se apenas 50% de sua propriedade fosse tributável, seria um valor potencial de cerca de 35 bilhões de doletas, o que o tornaria uma das 100 pessoas mais ricas do mundo, de acordo com a lista da Forbes. Então, o Daily Mail começa a fazer uma pesquisa. Quem foi o grande bilionário que morreu para deixar toda essa fortuna de impostos? Não descobriram ninguém. Foram atrás, por exemplo, de gente como
o CEO da Fidelity, que liderou, chamado Edward Ned Johnson III, que morreu com um patrimônio de só 10 bilhões e 900 milhões de doletas. Teve também o caso do bilionário Leonardo Del Vecchio, cidadão italiano, que tinha o green card, vivia nos Estados Unidos. Del Vecchio tinha um patrimônio de só 24,8 bilhões quando morreu, o que não daria 7 milhões em impostos. Há também o bilionário, outro bilionário aqui, esse o austríaco Dietrich Mateschitz, que morreu com um patrimônio de 20,2 bilhões. Esse foi o fundador da Red Bull em 1987. Há também o magnata dos cassinos Sheldon Adelson. Ele morreu com uma fortuna estimada de 35 bilhões. Entrevistando Gabriel Zucman, economista da Universidade da Califórnia em Berkeley, esse confirma a suposição ou a suspeita do Daily Mail, dizendo que sim, a Forbes provavelmente perdeu um grande bilionário da sua lista mais recente. Mas atenção, ele não aconselha ninguém sair por aí comemorando e dizendo George Soros morreu. Ele diz, por exemplo, que esses 7 bilhões de dólares podem ter chegado ao Tesouro norte-americano por uma espécie de grande presente. Algum bilionário deve ter resolvido presentear a poderosa Janet Yellen, por exemplo. O sujeito acordou e, assim, numa espécie de ato intempestivo, disse para a família que daria 7 bilhões para o Tesouro de presente. É um argumento, né? Ou então, diz ele, um pagamento atrasado de algum bilionário que morreu há vários anos. Só que aí entra essa lista dos bilionários que morreram, mas que não chegavam naquele patamar que poderia eventualmente chegar George Soros hoje. Mas ele continua dizendo que o pagamento de 7 bilhões pode também ter sido desencadeado por divórcios envolvendo cônjuges que não são cidadãos americanos, embora pagamentos dentro de um ano após o divórcio sejam geralmente excluídos. Provavelmente não é isso, então. Porém, entretanto, contudo, cidadãos não americanos também podem ser cobrados por impostos imobiliários se possuírem ativos nos Estados Unidos em seus próprios nomes, embora isso seja incomum, já que muitos indivíduos ricos possuem ativos sob empresas de fachada e fundos fiduciários. Já outro entrevistado do Daily Mail, Ray Madoff, também não aconselha o pessoal sair por aí comemorando. Ele é professor de Direito Tributário do Boston College e sugeriu que alguém com uma grande propriedade poderia ter feito uma doação tributável agora para evitar impostos futuros sobre todo o patrimônio líquido. Por exemplo, disse ele, um bilionário poderia fazer uma doação de 17,5 bilhões para um herdeiro e pagar um imposto de doação de 7 bilhões de 40%, o que economizaria dinheiro a longo prazo, claro, porque se ele morresse com uma herança no valor de 24,5 bilhões, teria que pagar 9,8 bilhões em impostos. O prazo típico de apresentação de um imposto imobiliário é de 9 meses após a morte de um indivíduo, embora possa ser prorrogado por mais 6 meses. Bem, então está aí. O Daily Mail conseguiu fazer uma separação entre aqueles que acreditam que sim tenha sido um bilionário de ponta, e esse poderia ter sido eventualmente George Soros, porque sua saúde já não é mais aquela, ele não é um jovenzinho, etc. e tal, e está dentro da faixa daqueles que poderiam ser tributados em 7 bilhões de doletas. E existem os outros que dizem, não, calma, não é bem assim, pode ser isso, pode ser aquilo outro. O fato é que não dá ainda realmente para dizer se Soros morreu, porque existe outro argumento que ninguém levou em conta, esse é meu. Vaso ruim não quebra fácil.
Bem, brincadeiras à parte, o mundo está quente, cada vez mais quente, e a possibilidade de uma guerra nuclear é sim muito real. Portanto, nos cabe rezar, é muito. Até amanhã, se Deus quiser.